reforço mais uma vez, vamos juntos ao André Mendonça. Nós temos que botar essa turma na cadeia. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Isalci. Próximo inscrito, o senador Sérgio Moro. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho uma série de perguntas, senhor Igor Dias de Lecrode, mas considerando silêncio na sala, por favor. O exercício de direito ao silêncio, que eu respeito, é um direito constitucional, mas eu quero lembrar aqui, já falei em uma outra oportunidade, senhor Igor, que essa também é uma chance do senhor se exonerar, porque, na verdade, há uma investigação, há indícios relevantes em relação ao seu nome, em relação à sua empresa, que teria recebido, segundo os dados aqui levantados, entre julho de 2024 a março de 2025, cerca de 63 milhões de reais de descontos associativos. O senhor é uma pessoa jovem, 28 anos, imagino que não tem um passado de experiência em associações ou sindicatos, então isso levanta uma sombra de suspeita extremamente significativo. Veja que são 1.222.637 pessoas que sofreram esses descontos. Próximo a 100% delas não reconhece a autenticidade, a veracidade dessa autorização em 9 meses. Então, se esses fatos, se a suspeita se confirmar, a sua empresa teria lesado, sua associação, as suas ações teriam lesado mais de 1 milhão de pessoas. Mas, considerando aí a sua posição de ficar em silêncio, eu vou fazer uma pergunta muito simples. E o senhor escolhe se responde ou não responde, se quer se exonerar dessa responsabilidade ou não. Mas a pergunta é a seguinte, senhor Igor Dias de Lecrode, o senhor ou a ASAP, que era a associação que o senhor presidia, pagou propina a funcionários do INSS, direta ou indiretamente, sim ou não? Senador, permanecerei em silêncio. Uma pergunta simples, senhor Igor. A sua empresa ou o senhor, Igor Dias de Lecrode, pagou ou não pagou propina a funcionários públicos? Veja, se não pagou, é muito simples o senhor responder que não. E quem tem que provar isso, o ônus, é sempre da acusação. Agora, quando se faz uma pergunta dessa, sim ou não, pura e simples para o senhor, e o senhor não responde, o que o senhor acha que nós, parlamentares, pensaremos? O relator aqui responsável por essa CPMI de fazer o relatório, e 2, a população brasileira. Sim ou não? Resposta simples. Senador, permanecerei em silêncio. Quanto que o senhor ou a ASAP pagaram ao senhor Stefanuto, presidente do INSS, no período em que a ASAP conseguiu 63 milhões de descontos associativos? Senador, permanecerei em silêncio. Quanto o senhor Igor, ou a ASAP pagaram, direta ou indiretamente, para o senhor Virgílio Oliveira? Senador, permanecerei em silêncio. Quanto foi pago pela ASAP ou pelo senhor ao senhor André Fidelis, todos eles funcionários do INSS? Senador, permanecerei em silêncio. A sua empresa, a associação, a ASAP, ou o senhor pagou suborno ou propina ao ministro Carlos Lupe, sim ou não? Senador, permanecerei em silêncio. Por último, entre as minhas perguntas, senhor Igor, senhor Frei Chico, a sua empresa, eu vou chamar de empresa até porque não parece mais que é uma associação, era um empreendimento comercial, infelizmente criminoso, a ASAP, e o senhor pagaram ou não pagaram suborno ao Frei Chico, irmão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Senador, permanecerei em silêncio.
Presidente, eu teria várias outras questões a fazer aqui, mas para mim isso é suficiente. Aqui a gente tem um investigado com a possibilidade de responder até a primeira pergunta que fiz, sem nominar pessoas, de maneira genérica, se pagou ou não suborno a funcionários públicos, e nem isso o investigado se sente à vontade de responder. E eu fui juiz por 22 anos, interroguei traficantes de drogas, interroguei ladrões do erário, e tinha muita gente que chegava lá e respondia. Às vezes, né, inocente, às vezes culpado, mas uma coisa que a gente aprendeu é quando você tem um investigado ou um acusado que não tem uma boa história, que não tem um álibi que se preste a apresentar, ele fica em silêncio. E essa é uma orientação que é legítima do advogado, não estou criticando isso, mas quando o senhor fala isso numa CPMI televisionada, o senhor está, na prática, colocando para toda a população brasileira que o senhor não tem uma resposta. E o senhor vê aí 28 anos, não sei se entende mesmo desse tema de informática, mas eu tenho certeza que o senhor não entende nada de direito previdenciário, que o senhor não entende nada de atendimento ao aposentado, que suas empresas aqui não têm a prova de um serviço que foi prestado para elas. Ainda assim, o senhor suspeito, e quando o senhor aqui se cala nessa CPMI, sem dar qualquer nenhuma resposta, na prática o senhor está admitindo, na opinião pública, depois a gente vai ver as provas, e que vão vir pelo fluxo do dinheiro, mas perante a opinião pública, na prática o senhor está admitindo, sim, eu, Igor Dias Lecrode, participei de um esquema criminoso que só considerando a ZAP, roubou 63 milhões de reais de 1.222.000 pessoas. Eu espero que o senhor tenha sido bem sucedido em conseguir aí a sua parte do dinheiro e em esconder, por benefício do senhor, não da justiça. Porque vai ser muito difícil o senhor encontrar qualquer trabalho, qualquer emprego nessas circunstâncias. Por isso que eu coloco para o senhor novamente. É a oportunidade que o senhor tem aqui de se exonerar com resposta simples. E vou perguntar mais uma vez para o senhor. O senhor Igor Dias Lecrode e a ASAP que o senhor presidiu, que recebeu aí 63 milhões de descontos associativos com suspeita de fraude, pagou suborno ou propina a funcionários públicos do INSS? Sim ou não? Senador, respeitosamente, eu vou ficar em silêncio. É isso, senhor presidente. Encerro aqui minha inquirição. Muito obrigado, senador Sérgio Moro. Com a palavra, o deputado Paulo Pimenta. Agora liberou. Posso pedir silêncio à sala, por favor? Senhor presidente, senhores parlamentares, a tentativa de construir uma narrativa que esconda da população brasileira as decisões administrativas que foram tomadas dentro dos governos e que permitiram que esse escândalo acontecesse, as narrativas são vergonhosas. Também aqui dentro da CPI, desta CPMI. Parlamentares que fazem perguntas, e fazem perguntas claramente com o objetivo de fazer cortezinho para lacrar na internet, mas não perguntam aquelas coisas que realmente a população quer saber e que vão permitir que a gente entenda como que esse esquema criminoso chegou onde chegou. Aliás, fazem longas intervenções com um monte de perguntas e não perguntam o básico. Quando é que tudo isso começou
E como que isso começou? Porque este indivíduo do seu lado tem 28 anos, mas ele não começou hoje nesse esquema, senhor presidente. Eu tenho aqui o documento da Mar Brasil de 2020, assinado por ele, Igor Dias de Lacrode, secretário administrativo, renunciando ao cargo de secretário administrativo. 2020, senhor presidente. Ele já estava lá na Mar Brasil. Ele se relacionava e fazia contato com o Julimar, que vai vir aqui. O Jucimar. E Igor Dias de Lacrode. Ainda, senhor presidente, em 2021, ele participa da Assembleia que criou a Masterprev, Clube de Benefícios. Está aqui a ata, aonde o senhor Igor está lá, criando a Masterprev. E é curioso, senhor presidente, porque vários destes nomes que fazem parte da organização junto com ele já são conhecidos nossos aqui. Felipe Macedo Gomes, Anderson Cordeiro, Américo Monte Júnior. Todos são nomes aqui que nós já conhecemos e que caracteriza, sim, uma organização criminosa. Eles têm o mesmo contador, o mesmo advogado, divisão de tarefas, hierarquia. É a típica organização criminosa que a gente chama do andar de cima, que se relaciona com as fintechs. E essa turma está sendo blindada assim, mas não por nós. Nós queremos ver essa turma na cadeia. E temos que cobrar do ministro André Mendonça que faça a retenção dos passaportes dos integrantes dessa quadrilha e que determine a prisão dos integrantes dessa quadrilha. Mas, senhor presidente, veja bem, ele também está aqui envolvido. Ele era dono, senhor presidente, presidente de uma empresa chamada Cronos, Clube de Benefício. 2022. Cronos, Clube de Benefício. Grupo de seguros. Ele era também, senhor presidente, envolvido quando a Cronos mudou de nome e virou a ZAP, Associação de Amparo Social do Aposentado e Pensionista, junto com quem? Com o Anderson Cordeiro, com os outros parceiros dele. E veja que curioso, senhor presidente, ele era também de uma entidade chamada Associação Nacional de Defesa sobre Rodas. Eles vêm desse ramo, clube de seguros, prestação de serviço, proteção veicular, carro blindado, todos eles têm essa mesma caminhada. Mas como é que essa gente conseguiu, senhor presidente, um ACT? Como é que essas entidades aqui, Associação Nacional de Defesa sobre Rodas, como é que a Cronos, que ele era o dono, Clube de Benefício, como é que essa gente começou a roubar aposentado e aposentada? O trabalho deles não tinha nada que ver com aposentado e aposentada. Não tinha nada que ver com pensionistas. Foi por acaso que estes jovens, ele na época com 22, 23 anos, sem nunca ter trabalhado, ficou milionário da noite para o dia, senhor presidente? Foi por acaso? Mostra um pouquinho para nós aí, por gentileza, bota no quadro os carrinhos deles, que foram apreendidos, é o segundo documento, mas bota aí para nós ver o segundo documento. Olha lá, presidente. Foi apreendido com eles aqui naquela operação esses dias, ele e a quadrilha dele, 29 veículos. Uma Ferrari de 4 milhões, senhor presidente. Mercedes-Benz, 2 milhões. Um carro aqui que eu nem sei o que é, LRRR. Não sei o que é isso aí, Rolls Royce, será que é? Porsche. Mercedes-Benz, olha quantos Porsches eles tinham, senhor presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, olha, 15 Porsche. Audi. BMW. Nunca trabalharam, senhor presidente.
Ficaram ricos roubando aposentado e aposentada, pensionista e BPC. Mas como que eles conseguiram isso? E ficou claro aqui na vinda do ministro Onyx. Decreto 10.537 de 2020, assinado por Bolsonaro, Paulo Guedes e Onyx. O que diz o decreto, senhor presidente? Que não foi aqui lembrado a data do decreto. 2020. Permitiu que estas entidades passassem a ter direito a TACT. Acabaram com a exigência de que só entidades de aposentados e aposentadas pudessem fazer desconto. Isso aqui não aconteceu por acaso. Abriram a possibilidade, através desse decreto assinado pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes e pelo Onyx, e abriram também para que, além dos aposentados, as pensionistas também começassem a ser roubados. Veja bem, senhor presidente, bota lá o documento do Virgílio. Quando ele entrou com o pedido de ACT e foi negado, o parecer do Virgílio, na época, dizia o quê? Né? Olha lá. Não se pode olvidar que a intenção do senhor presidente da República, na edição do decreto 10.537, foi ampliar o rol de legitimados para desconto de mensalidades associativas em benefício previdenciário dos seus filiados. Está aqui a prova que esta gente que era para estar na cadeia foi autorizada a roubar dos aposentados e aposentadas e pensionistas por conta desse decreto assinado por Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni, senhor presidente. Então não foi por acaso que ele começou a roubar. E olha só, a instrução normativa 110 de 2020, que ninguém aqui perguntou se ele pagou propina, para o Rolim, que era o presidente do INSS na época, diz o quê? Não há mais a necessidade de que a assinatura seja física. O termo de filiação à associação, o termo de autorização de desconto, poderão ser formalizados em meio eletrônico desde que contemple requisito de segurança. Rolim, foi aqui, está aqui o documento, a instrução normativa de 2020. Foi aqui que abriram a possibilidade que o senhor Igor pudesse começar a fraudar a assinatura eletrônica e fraudar a biometria. Não podia antes. Pode a partir de quando? Instrução normativa assinada pelo Rolim, presidente do INSS. Estão aqui os dois documentos. Sem esses dois documentos não existia Igor Delacroix. Sem esses decretos e essa instrução normativa não existiria o Golden Boys. Sem esses dois documentos do governo Bolsonaro, este roubo bilionário de aposentados e aposentadas nunca teria acontecido. Isto aqui não é narrativa, isso é documento, isso é prova que se o governo Bolsonaro não tivesse sido conivente, não tivesse mudado a legislação, o esquema criminoso nunca teria entrado para dentro do Estado brasileiro e não seria possível que esta figura, que nunca trabalhou na vida, ficasse bilionário do dia para a noite, R$1 bilhão. R$1 bilhão. Esta figura que está do seu lado movimentou, senhor presidente, sem nunca ter trabalhado na vida. O negócio dele sempre foi roubar aposentado, aposentada e pensionista. E ele só conseguiu isso porque ele teve respaldo de alguém. Ele só conseguiu isso, senhor presidente, está aqui o Diário Oficial da União, porque o governo Bolsonaro assinou esse decreto, porque no governo Bolsonaro foi feita esta instrução normativa. E nós temos que saber por que fizeram isso. Porque se eles ficaram bilionários, é porque alguém oferecia proteção e alguém com certeza recebeu parte desses bilhões de reais que os Golden Boys e a sua quadrilha de bandido roubaram dos aposentados e aposentadas do nosso país, senhor presidente.